Meio-dia e 27. Muito boa tarde a você que acompanha o Voz do Litoral. Antes de iniciar o meu trabalho aqui frente à Voz do Litoral, gostaria de manifestar meus sentimentos à família do Gilberto Fernandes, o jornalista Gilberto Fernandes. Foi o primeiro jornalista com o qual eu trabalhei em Paranaguá. Também fico muito sentida com o falecimento do Gil. Mas a gente continua o nosso trabalho aqui de levar informação à população, por isso chamamos o Jean Franck, que é coordenador da sala de situação da Secretaria de Saúde de Paranaguá, e vai falar para a gente a respeito do uso de máscaras, né, Jean? Primeiro, gostaria de saber de você, esse é um momento que todos podem ficar tranquilos em retirar as máscaras, Jean? Nem todos. As pessoas que são portadores de comorbidades, especialmente as comorbidades mais graves, essas ainda devem permanecer com a máscara, né, como uma segurança adicional. As pessoas que estão em equipamentos de saúde ou em locais onde há a possibilidade de sintomatologia respiratória também devem usar máscara. Nos transportes públicos, como é um ambiente fechado e normalmente há uma aglomeração maior, também a máscara é recomendável ou obrigatória. As pessoas que são sintomáticas respiratórias, que têm sintomas gripais, essas também devem usar máscaras para evitar contagiar outras pessoas. A gente não vai saber se essa pessoa está com a Covid, seja qual variante for, ou se ela está com a influenza. De uma forma ou de outra, a máscara é uma barreira que impede a passagem do vírus. Essa sua fala me levanta uma dúvida aqui, Jean. Se eu estiver com sintomas de Covid, eu levo o mesmo procedimento que eu levava durante a pandemia? Eu vou fazer exame, vou fazer isolamento ou essa recomendação também mudou? Não, você vai ter exatamente a mesma conduta. Essa conduta agora é feita nas unidades básicas de saúde, isso foi descentralizado, mas sim, se você tiver com a tal sintomatologia, você deve fazer o exame e fazer o acompanhamento médico. Com as mesmas recomendações de antes, a família também deve se isolar juntamente com o doente? Com as mesmas recomendações de antes. Hoje as recomendações elas são um pouco mais flexíveis, né? A família vai ficar 5 dias em isolamento, caso tenha tido um contato muito próximo de mais ou menos 1,5 metro por mais de 15 minutos com essa pessoa. E sim, tem que ficar isolado, porque ela pode estar contaminada. Não apresentou sintomas nesse período de 5 dias, já não há mais necessidade. Existe uma dúvida também com relação às crianças, né? As menores já estavam liberadas, né, de acordo com o desejo dos pais com relação às máscaras, as menores de 12 anos, mas agora se libera também para os maiores de 12 anos, assim como para a população em geral. A recomendação para as escolas é o uso de máscaras ou não precisa também? Pelo decreto, tanto estadual quanto municipal, não há necessidade da utilização de máscara. A não ser que a criança realmente seja sintomática. Nesse caso, a recomendação, inclusive, é que ela não vá até a escola. No entanto, esse critério também pode ser estipulado pelo próprio pai da criança. Se ele se sentir mais seguro fazendo com que a criança permaneça utilizando a máscara, não há problema nenhum. O que é que justifica a retirada das máscaras, a retirada da obrigatoriedade das máscaras hoje, Jean? Bom, primeiro a vacinação em massa que aconteceu no Brasil, muito particularmente aqui em Paranaguá. Nós tivemos um decréscimo muito grande da letalidade da doença. A transmissibilidade ainda é grande, é alta, no entanto não é uma doença letal como já foi. No interstício de fevereiro a março do ano passado, nós tivemos em torno de 2.300 casos positivos e com 77 óbitos. Neste mesmo período desse ano, nós tivemos 1.500 casos positivos, com apenas 4 óbitos, e de pessoas com graves comorbidades e com mais de 70 anos. Então, hoje já não se justifica que a gente tenha medidas tão restritivas, porque a doença, em termos de letalidade, perdeu muito a força. Eu ouvi gente dizendo, infectologistas inclusive, dizendo que a mortalidade pela Covid hoje é menor do que por influenza, por exemplo. Isso é verdade? Isso é verdade.
A influenza sempre foi uma doença que teve um índice de letalidade considerável. Hoje, o índice de letalidade da influenza, em alguns momentos, especialmente nos períodos de inverno, onde há mais aglomeração de pessoas, possivelmente seja mais alto do que da própria Covid. Falando em inverno, como é que vai ser quando chegar o inverno? Vocês já fazem essa projeção? Porque muita gente está com esse receio, né? A gente está relativamente próximo aí da chegada do inverno, muita gente se preocupa porque é justamente o período em que o pessoal pega a gripe, pega, né, as alergias às vezes. Então, o que a gente pode esperar do inverno esse ano? Bem, não vai ser muito diferente dos invernos antes de 2020. Nós ainda teremos sintomatologia respiratória, teremos os vírus de influenza circulando, teremos o vírus da Covid e esses vírus todos causam basicamente os mesmos sintomas. Não teremos uma letalidade tão grande quanto a gente teve nos anos de 2020 e 2021, porque a Covid está relativamente controlada por conta da vacinação. No entanto, certos hábitos devem se manter. A utilização de máscaras, que é uma atitude muito comum, essa precisa ser mantida especialmente no período de inverno para aqueles que sejam sintomáticos respiratórios, até por respeito ao próximo, à pessoa, com a intenção de não contaminar aqueles que convivem com você no trabalho ou no caminho para o trabalho. Então, esses hábitos que foram adquiridos, eles devem se manter. Claro que a gente não vai ter aquelas máscaras como tínhamos antes em casa, né? Todo mês, quem comprava descartável precisava todo mês comprar pelo menos uma caixa, quando não mais. Mas que tipo de máscara a gente precisa ter em casa hoje para estar seguro nesses locais onde precisa usar máscara, como você mesmo disse, né? O transporte coletivo, quando a gente for a um consultório médico ou a algum hospital? Eu sempre recomendo a mais segura, que é a PFF2 ou N95. Essa máscara pode ser reutilizada várias vezes. O importante é que você não reutilize essa máscara de um dia para o outro. Então, se você tiver 5 dessas máscaras, caso você use o transporte coletivo todos os dias, você pode usar uma por dia por até 15 vezes. Então, é um período muito longo para a utilização de máscara. Ela é um pouquinho mais cara do que a normal, a cirúrgica normal, mas ela dura bem mais, né? Se for ver custo-benefício é melhor, né? Dura bem mais e você compra por unidade, enquanto que a outra você compra por caixas. Então, ela pode ser considerada mais viável. E ela é muito mais segura. Caso não tenha disponibilidade da PFF2, a máscara cirúrgica, caso não tenha disponibilidade da máscara cirúrgica, aí sim uma máscara de tecido com a proteção recomendada pela Anvisa. Tá certo, Jean. Última pergunta. Muita gente esperando, a gente recebia ligação diária aqui perguntando quando chega a 4ª dose para pessoas com mais de 80 anos. Chegou? Chegou, está na estação ferroviária, pessoas com 80 ou mais podem ir lá tomar a 4ª dose da vacina. Tá ótimo, então essa boa notícia, né, para você que tem um idoso em casa, pessoas com 80 anos ou mais, então já podem buscar a vacina em Paranaguá, essa é a informação que a gente dá de Paranaguá na estação ferroviária. Já mais uma vez, muito obrigada, a gente começou a pandemia, né, falando com você e agora a gente já nesse finalzinho, eu acredito, tenho fé que seja esse finalzinho de pandemia, conversando com você mais uma vez, então obrigada não só por hoje, mas por todos esses anos aí que nós enfrentamos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela disponibilidade da TV, por esse veículo tão bom aqui em Paranaguá, que faz parte já da nossa cultura e que leva às pessoas uma informação que é realmente relevante e, portanto, é parceira nossa da saúde. Eu agradeço muito a vocês pela disponibilidade. Com certeza. Sempre que tiver informação mais aí para o pessoal se munir de mais saúde, a gente traz aqui. Bom, e a recomendação que fica também, estava falando com o Jean antes de entrar aqui no ar, é para cuidar mais da saúde nesse momento, para se manter mais saudável. Então, capriche nos hábitos alimentares, capriche também na atividade física, porque isso não vai fazer mal a ninguém, com certeza. A gente faz um intervalo agora, daqui a pouquinho o Tony volta com mais notícias.